Boa noite a todos, paz do Senhor. Vamos orar? Amém. Mais uma vez nós podemos estar aqui na casa do Senhor, não é? E é um privilégio poder falar com o Senhor. Nesse momento você abre o teu coração, coloca o teu coração aí diante do Senhor. O Deus que está pronto para ter comunhão com os seus filhos. Um Deus que está atento ao coração dos teus filhos. Um Deus que está atento à obra das tuas mãos. Ore agora ao Senhor. Apresente a tua vida. Você que se dispôs agora a ter um encontro com o Senhor, a ter um momento de culto, de adoração, de comunhão com o Senhor. Você que abre a tua vida agora para falar com o Senhor, mas também para ouvir esse Senhor. Você abre os teus lábios para louvar, mas você abre o teu coração para receber aquilo que o Senhor tem para você nesta noite. Essa comunhão com o Espírito Santo, tão preciosa, tão valiosa para as nossas vidas. Você abre o teu coração desde já diante do altar do Senhor. Diante do Deus que te compreende. Diante de um Deus que te entende. Diante de um Deus que te fez. Por um motivo muito especial. Diante agora desse Deus, você apresenta a tua vida. Você apresenta a vida dos teus queridos. Você apresenta a vida de alguém que vem à tua mente agora. Você é chamado também para ser um intercessor. Você ora, você busca a Deus pela sua própria vida, mas também Deus espera que você coloque e apresente outras vidas diante do altar dele. Há um desejo de Deus abençoar a tua vida, abençoar a tua família, há um desejo de Deus abençoar a humanidade, porque Deus ama todos igualmente. Que Deus te chame então para você ser um abençoador, alguém que alcança qualquer um, em qualquer lugar. Você pode orar por alguém que está perto, você pode colocar alguém que está longe. Deus é suficiente para alcançar esta vida agora. Ele tem poder para isso. Pai, nos reunimos aqui em Teu nome, no nome do Senhor Jesus. E através do Teu Espírito Santo, essa obra poderosa do Senhor venha mesmo agora se manifestar aqui, ó Deus, neste lugar. Ó Deus, enquanto estamos aqui, mas também, ó Deus, aonde houver um filho Teu, aonde houver alguém que se liga agora, Senhor Deus, mesmo que em sua casa, mesmo que não estando aqui presente, aonde está o Senhor? É o Deus que visita, que alcança, que se manifesta, que se faz presente ali. O Senhor é Deus que pode estar em todos os lugares. Portanto, ó Deus, aonde o Senhor está, que a bênção do Senhor, que a manifestação do Senhor seja visível. Queremos experimentar então, ó Deus, essa presença gloriosa nas nossas vidas. Recebe desde já, ó Deus, o nosso culto. Recebe, ó Deus, desde já as nossas vidas. Recebe desde já os nossos louvores e opera, ó Deus, em nossos corações. Mas também, ó Deus, opera nos corações daqueles que nós trazemos à nossa mente agora. Há um desejo do Senhor de visitar e abençoar cada um. E nós apresentamos agora, Deus, alguns nomes, algumas vidas que queremos para Ti. Ó Deus, venha, Deus, agora à nossa mente, Senhor Deus, estas vidas, ó Pai, que nós queremos que sejam tocadas pelo Teu Espírito, que sejam alcançadas pelo Senhor, mesmo que não estão perto de nós. Alcança agora estes, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, e manifesta sobre eles também a Tua presença gloriosa, ó Deus, para trazer, ó Deus, a cura, para trazer, ó Deus, a libertação, para trazer, ó Deus, a restauração, para trazer, ó Deus, a salvação. Ó Deus, opera, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus.
e receba por tudo isso a glória devido ao teu santo nome, no nome de Jesus. Você começa louvando, dizendo que você crê nesse Senhor que pode todas as coisas, inclusive pode te curar, inclusive pode curar aquele que você apresenta agora diante do altar do Senhor. Um Deus que visita e abençoa de uma forma completa, no nome de Jesus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti.
ti, não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Graças ao Senhor. A paz do Senhor, igreja. Quero, junto com a igreja, orar. Mas antes da gente orar, eu quero trazer duas passagens bíblicas. E a primeira, ela fala sobre um cego chamado Bartimeu, que ele mendigava à beira do caminho. Em determinado momento da vida de Bartimeu, ele ouviu uma multidão de pessoas que vinham falando alto, e ele ficou curioso em saber quem era, de quem que eles estavam falando. Em determinado momento, alguém falou para ele: olha, é Jesus quem está passando. E conta a palavra de Deus que Bartimeu começou a gritar, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por várias e várias vezes Bartimeu gritava, e a multidão falava para ele se calar, ficar quieto. Bartimeu, ele tinha ouvido falar, eu creio, dos milagres que Jesus tinha feito, as curas que Jesus tinha realizado. Então ele queria uma cura para ele também, ele queria um milagre, então ele clamava em alta voz, diz a palavra de Deus. E esse clamor chegou até Jesus. Mesmo Jesus estando em meio a multidões, falando ao ouvido dele, ele ouviu o clamor de Bartimeu. Jesus manda chamá-lo. Alguém chega para Bartimeu e fala: olha, o mestre te chama. Diz a palavra de Deus que ele, num salto, ele se põe de pé e vai em direção de Jesus. E Jesus pergunta: o que tu queres? O que queres que te faça? Bartimeu, ele respondeu para Jesus: que eu volte a ver, que eu tenha vista, que eu volte a enxergar. E a gente vê que, irmãos, poderia pedir qualquer coisa. E quando ele indaga, quando ele responde para Jesus: olha, que eu tenha vista, que eu volte a enxergar, é porque ele já tinha, perdeu a vista. Que nós possamos ter essa mesma fé que Bartimeu teve ao ouvir falar de Jesus, passar pelo caminho, clamar com as nossas vozes e crendo que Jesus está ouvindo o nosso clamor. E uma outra passagem que eu quero trazer é que quando Pedro ele estava preso, em determinado momento da noite, a igreja, que naquele tempo se iniciou nas casas, orava e clamava a Deus pela vida de Pedro. Pedro estava preso, a igreja estava clamando. E diz a palavra de Deus que Pedro ele viu como um anjo abrindo as portas para ele. E ele foi saindo uma a uma. Ele mesmo não acreditava, diz a palavra de Deus, que ele achava que era um sonho. E aquelas portas se abrindo, até ele dar por conta que ele estava na rua. E o anjo se ausentou, ele viu que estava na rua, foi até onde os irmãos estavam orando. Bateu a porta, uma menina atendeu, não acreditou que era Pedro, porque ela ouviu falar que Pedro estava preso. E a gente viu o milagre de Deus hoje, na nossa vida, no seio da igreja. Um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que traz a vida. É esse Deus que nós temos. E hoje nós levantamos um clamor de 24 horas pelo nosso país, pela nossa igreja, pela nossa comunidade, pelos nossos governantes,
em especial pelo nosso pastor, o pastor Daniel. E Deus, ele entrou com uma providência, uma cura que, irmãos, nós só temos que glorificar esse Deus. Sabe, nós temos que nos colocar de pé, nos levantar como Bartimeu fez, a postura de servo de Deus e clamar. E quando Jesus nos perguntar: o que queres que eu te faça, irmãos? Clame pela igreja. Clame pelo ungido dessa igreja que o Senhor tem levantado, que traz a palavra de Deus para nós, que nos fortalece. Em especial, claro, a Jesus Cristo que dirige esta igreja, ao Espírito Santo de Deus que se faz presente no nosso meio. Independente de quantas pessoas estejam aqui nesse lugar, Ele se faz presente no nosso meio, porque a palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei no meio deles. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. Se você está angustiado, se você está triste, se você está abatido, lembre-se, existe um Deus que cuida de nós. Existe um Deus que está ali batalhando as nossas guerras. Muitas das vezes nós não vemos as lutas espirituais, os demônios que se levantam para impedir que nós possamos vir à casa do Senhor. Mas o Senhor, como o Senhor dos exércitos, dá ordem aos seus anjos para batalhar, tirar as pedras do nosso caminho, para que nós possamos vir aqui e o adorá-lo. Não para assistir um culto, mas para adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus que faz obras tremendas, que restaura, cura e dá vida. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Nunca se esqueça, nunca se esqueça. O diabo, ele é um mentiroso. O dia que ele falar para você, não tem mais jeito, repreenda e fala: você é um mentiroso, porque o Deus que eu sirvo é um Deus fiel, é um Deus poderoso. Amém, igreja? Vamos orar, feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, aqui estamos essa noite, ó Pai, com o nosso coração alegre. Alegres pelos feitos do Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio, ó Pai, no meio da igreja. O inimigo, ele tem se levantado de uma maneira tremenda, grande, mas eu creio num Deus maior ainda, que tem intercedido pela igreja, que tem cuidado da igreja, Pai. As portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja, porque o Deus que dirige essa igreja, Ele é um Deus todo-poderoso, é um Deus soberano, é um Deus que guia nossas vidas, ó Pai. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque hoje nós levantamos um clamor, a igreja levantou um clamor, e eu creio que o Senhor ouviu e derramou a sua bênção, derramou o seu bálsamo de cura sobre o seu ungido, ó Pai. Eu creio que muito mais o Senhor há a fazer no meio da igreja, ó Pai, no meio do seu povo, onde o seu povo há de se levantar como num salto e glorificar e exaltar esse Deus Todo-Poderoso. E os nossos olhos serão abertos, nossos ouvidos serão abertos, e nós enxergaremos, veremos e ouviremos a voz do Senhor aqui nesse lugar, e te glorificaremos sempre, em nome de Jesus, porque essas portas aqui, quem abriu foi o Senhor, não foi o homem, foi o Senhor quem abriu. E é nesse Deus Todo-Poderoso que nós cremos, que está na nossa frente, batalhando as nossas guerras e nos impulsionando a andar em nome de Jesus. Nada é impossível. Para ti, tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é
Nunca vamos conseguir calcular esse preço. Nós nunca vamos conseguir
saber a dimensão disso. Quantos foram alcançados por este amor, por este sacrifício, por esse Senhor que morreu em nosso lugar, pelos nossos pecados, os seus pecados, os meus pecados, o pecado de toda a humanidade, de todos os tempos, caiu sobre Jesus. Foi a graça do Senhor, pela graça do Senhor que estamos aqui hoje, alcançados por esse amor, o amor do Senhor Jesus. O Senhor Jesus morreu, ressuscitou, voltou ao céu e disse: eu vou preparar lugar, porque aonde eu estiver, vós estareis também. Nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. E enquanto isso não chega, enquanto isso não acontece, nós vivemos aqui na terra por um curto período de tempo, mas ainda assim amados e guardados e protegidos e cuidados por esse Senhor, que sopra sobre nós o teu Espírito. Você tem o poder de Deus sobre a tua vida. Aquele que tem poder de trazer a vida. Aquele que tem poder de fazer com que essa vida continue vivendo, permanecendo e continuando. Aquele que tem poder para restaurar e para te guardar seguro até aquele dia. O sopro de vida, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Ele está em nós. Ele está sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. E você é alcançado por esse poder, por essa graça. Ele te renova e Ele te fortalece. Nossos corações, toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos
atualizada, porque tem um termo que eu gosto muito, mas vamos falar a mesma coisa, né? Só o nome. Bem, Filipenses 2, versículo 15. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amém? Amém. Feche os seus olhos, por favor, mais uma vez. Senhor, estamos diante da tua palavra agora. Pedimos a Deus sobre o teu Espírito, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor alcance os nossos corações agora, que o Senhor nos ajude, que o Senhor toque em nossas vidas, dirija todo esse momento agora, alcance cada coração agora que está sedento de ouvir a tua voz no nome de Jesus. Amém? Esta carta, escrita a princípio aos Filipenses, descreve quem são os seus destinatários, né? No verso 1, já logo no começo, na verdade, dessa carta, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Uma palavra destinada a todos os santos em Cristo Jesus, ou seja, os salvos. E para que ninguém ficasse de fora por qualquer motivo, os autores dirigem a mensagem desta carta à liderança também, inclusive aos que ministram e servem na casa de Deus. Ninguém deveria ficar de fora. Podemos dizer que é uma carta dirigida a todos os cristãos, portanto, fala à igreja em toda a sua esfera, quer esse cristão seja líder ou não. Né? Todos igualmente deveriam ouvir, entender e tomar para si as orientações que foram escritas aqui. E a carta começa então mencionando Timóteo, junto com o nome de Paulo, dizendo Paulo e Timóteo. Paulo é considerado o autor dessa carta. Mas é interessante ele introduzindo Timóteo como coautor desta carta, apresentando e deixando conhecer assim um sucessor na responsabilidade de continuar o ministério para as próximas gerações, pois Paulo sabia que logo ele não poderia mais continuar o ministério para as próximas gerações. E sendo assim, outros deveriam assumir e se comprometer com a exaustiva tarefa de ensinar, entendendo que o ensinar aqui vai muito além que transmitir apenas palavras, não é? Abrindo um parêntese, o ensino de Jesus é conhecido sobretudo como o ensino baseado no exemplo. Ele é o modelo. Mas o ensino, então, é exaustivo, pois é um ensino que compreende as verdades do reino de Deus, tanto as palavras faladas, como as verdades que devem ser vividas. Antes de tudo, eles deveriam mostrar o testemunho completo, aprovado diante de Deus e dos homens. Paulo fez escolhas com muito cuidado a respeito das pessoas que ficariam no seu lugar quando ele partisse. Isso demonstra a seriedade que a tal função exigia. O que Paulo e Timóteo transmitiam e o que os próximos líderes deveriam transmitir, deveriam alcançar a todos os salvos, de todas as gerações. E a palavra chegou até nós, não é? Igreja do Senhor, porque pessoas levaram essa mensagem a sério. Há uma responsabilidade de ensino entregue em nossas mãos, que compreende as verdades do reino de Deus, tanto as faladas como as verdades que devem ser vividas. Dentre as muitas orientações, nós destacamos hoje as que estão no versículo que lemos lá no começo, que fala do modo correto, de um modelo, de como devemos proceder
ao fazer as coisas do reino de Deus, e como esta condição reflete em nosso testemunho de vida, frente a um mundo que caminha em trevas. Sim, o texto diz que devemos resplandecer como luzeiros no mundo. Algumas versões trazem as palavras astros, estrelas, luzes resplandecentes, luzeiros do mundo. Quando nos tornamos luzeiros? Qual o propósito da luz? Quais os efeitos da ausência e da presença da luz? O que a palavra nos ensina sobre isso? Em 1 João 1,5 diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Descobrimos aqui que a luz procede de Deus. Deus é luz. E a luz que recebemos vem de Deus. Se você procura a fonte da luz, vai achá-la em Deus. Aqui evidenciamos espiritualmente falando que trevas e luz não ocupam o mesmo lugar. E o texto diz que não há nele treva alguma, pois Deus é luz. Mas Deus haveria de manifestar na terra a sua luz, como já tinha revelado em Isaías 9:2. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Nós cantamos agora, luz das nações, aquele que veio à terra, aquele que veio resplandecer, aquele que veio dissipar as trevas, as sombras. E a profecia lá em Isaías, ela falando a respeito de Jesus, ela continua e diz: e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esta verdade ela é confirmada no Evangelho de João 1, de 4-9, que diz assim: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. O texto segue dizendo, então, que João Batista veio para testificar da verdadeira luz, que vinda ao mundo tem poder para iluminar a todo homem. Uma luz capaz de iluminar todas as pessoas. Quem é a luz que vem da parte de Deus, senão o próprio Deus, através do Senhor Jesus? O próprio Senhor confirma isso em João 8:12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus, em seu ministério, ele chama os discípulos para aprenderem de perto o que deveria ser feito. Havia um desejo divino pela manifestação da luz nas pessoas. Jesus estabelece o padrão de obediência e humildade para ser seguido e imitado pelos seus. Isso está lá em Filipenses também. Você conhece bem o texto que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O contexto fala desse sentimento de Jesus ali na carta aos Filipenses e ressalta a humildade de Jesus, o Senhor, que assume a condição de servo, uma humilhação que culmina em morte, e morte de cruz, enfatiza o texto. Tudo em obediência, unidade com a vontade do Pai. Esse sentimento é o padrão estabelecido por Jesus que devemos seguir.
Jesus testificou a respeito da vontade do Pai. Lá em João, capítulo 9, 4 a 5, ele diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Nesse texto, Jesus inclui os discípulos, dos quais nós fazemos parte, na tarefa de realizar as obras de Deus enquanto é dia. Porque a noite vem, diz o texto, onde ninguém pode trabalhar. Ora, a noite só pode vir depois que findar o dia. Enquanto a luz de Jesus estiver no mundo, é dia. Amém? Vivemos este momento que se chama dia, no qual devemos trabalhar. Mas virá um momento em que a luz será retirada da terra e a noite virá. Mas se Deus, que é a luz, está no céu, e se Jesus, que é a luz que veio à terra, também está no céu, como sabemos que a luz ainda permanece aqui na terra? Como sabemos que estamos ainda no momento que Jesus chamou de dia? Como sabemos que esse é o momento que devemos então trabalhar? Deus e Jesus estão no céu e a luz ficou aqui na terra? Como que é essa história? Quando Jesus declarou que é necessário que façamos as obras de Deus, ele revelou algo. As obras do Pai que Jesus veio realizar estavam sendo delegadas aos seus discípulos. Façamos as obras de Deus. Mas como afinal podemos dizer que a luz ainda está aqui? O que torna esse tempo que vivemos como sendo dia? Quero dizer que isso é muito claro para nós. A palavra de Deus diz que ela diz isso e também ela explica isso. As pessoas não têm luz própria, ok? Ninguém tem. Mas aquele que recebe o Senhor Jesus Cristo em sua vida, recebe a luz através da presença do Espírito Santo. Talvez alguém mais minucioso deve lembrar e talvez até questionar o fato de que Jesus foi elevado aos céus algum tempo depois de ressuscitar, e que até o Pentecoste acontecer por meio da promessa do derramamento do Espírito Santo, houve um espaço de alguns dias, não é? Jesus foi assunto ao céu, passaram-se alguns dias depois que teve o derramamento do Espírito Santo. E talvez alguém pense que nesses dias, sem Jesus na terra e sem o derramado do Espírito ainda ter acontecido, então houve um momento de escuridão, uma pausa nas obras do Senhor? Não. Se você for um pouco mais minucioso ainda, você deve lembrar que os discípulos já haviam recebido o sopro do Espírito Santo por meio de Jesus, logo depois da sua ressurreição. Desta forma, em nenhum instante sequer, desde que Jesus veio em carne, a luz do Senhor nunca se apagou aqui na terra. Porque a presença do Espírito Santo é a presença do próprio Deus e, consequentemente, a manifestação da sua maravilhosa luz. Nós lemos isso lá em João, capítulo 20, se você quiser abrir, João, capítulo 20. Do verso 19 ao 22. O Evangelho de João, capítulo 20, do 19 ao 22. E diz assim: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado.
Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Jesus delega aos seus discípulos as obras do Pai, dá autoridade então em seu nome e os capacita pelo poder do Espírito Santo. Portanto, a luz de Jesus permanece no mundo, na vida dos seus discípulos, quando estes andam em sua presença. A luz do Senhor, pela presença viva do Espírito Santo em nós, testifica que somos seus filhos. Essa luz fala da nossa identidade com o Senhor Jesus e com as suas obras. Fomos resgatados das trevas, por isso podemos e devemos resplandecer como luzeiros no mundo. Efésios 5:8 diz: pois outrora erais trevas, agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Nós não somente seguimos e imitamos o Senhor Jesus, mas também testificamos da luz, porque nos foi confiado a proclamação do Evangelho. Esse é o ministério que a igreja deve perseguir. 1 de Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. De onde? Das trevas. Para onde? Para a sua maravilhosa luz. Às vezes a gente lê tanto esse versículo, ouve tanto esse versículo, e às vezes a gente acaba esquecendo de quanto ele é valioso. Aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso foi só para você? A fim de proclamardes, a fim de anunciar essa verdade. Houve uma mudança radical em nossa condição espiritual. Mudamos de dono. Nosso destino foi mudado, é uma nova vida. Somos a propriedade exclusiva de Deus, uma nova geração, santa e não mais escrava do pecado, que assume os serviços sacerdotais neste mundo. Onde havia trevas, agora há luz. Somos por Ele iluminados, para que também para Ele sejamos os luzeiros neste mundo. Em Colossenses capítulo 1, na revelação do ministério que estava oculto em Deus, que é a igreja, Paulo declara assim: Cristo em vós, a esperança da glória. A igreja chamada a cumprir então o seu papel neste mundo em trevas, de pessoas obscurecidas no entendimento, alheias às coisas de Deus, porque o Deus deste século cegou-lhes o entendimento. Mas nós temos a mensagem da esperança. Você tem a mensagem da esperança. No começo desta mensagem eu fiz umas perguntas. Quando nos tornamos luzeiros? E falamos agora há pouco que foi quando a luz, que é Deus, através da obra redentora de Jesus, vivificadora do Espírito Santo, entrou na nossa vida. Mas eu perguntei também qual o propósito da luz. Jesus nos ensina no Sermão do Monte, quando se dirige aos seus discípulos dizendo assim, se você quiser abrir lá em Mateus capítulo 5, um texto bastante bem interessante, Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16. Que diz assim: Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte.
nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumiar todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ora, uma cidade construída no monte é de longe identificada. Está totalmente à vista, não importa se está em construção, se está pronta, se há ruínas, se ela está limpa, não importa. Se houver luz, ela será vista de qualquer lugar à sua volta. É uma cidade em cima do monte. O mundo olhará para você. Não importa se a sua vida está em construção, se ela está pronta, se está em ruínas, se está limpa, você será continuamente visto. Uma vez declarada a tua fé, você passará a ser observado. Você estará em evidência. Nem todo mundo, presta atenção, nem todo mundo aceitou Jesus. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, mas todos olharam para ele. Não olharão também para os seus discípulos? Mas Jesus declara também que não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador. Alqueire é uma medida de referência, é um padrão. A luz não deve esconder a referência, não deve ocultar o padrão, mas deve ser colocada no velador. E velador é um suporte vertical de madeira que assenta então em uma base ou um pé e termina no alto por um disco onde se põe um candeeiro ou uma vela. Há um lugar certo para a luz, que é em cima, para alumiar a todos os que estão na casa. Isso é o que o texto diz. De novo fala de um lugar de evidência, de um lugar onde fica, um lugar que fica à vista de todos. Porém agora, a luz não só é revelada, mas revelará os que estão à sua volta. Em Efésios 5,13 diz: mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. Veja que no exemplo que Jesus traz, a luz não é colocada debaixo do padrão, mas no alto para alumiar. O propósito da luz é revelar, tornar visível o que estava oculto. Todos serão revelados pela luz, inclusive os próprios discípulos. O propósito da luz é revelar. E não há nada oculto para Deus, mas e para as pessoas? Como elas enxergarão se ainda estão em trevas? O texto que lemos lá em Mateus, ele continua assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Há a necessidade de brilharmos a luz de Jesus, a fim de que nossas obras sejam manifestas, vistas pelas pessoas, com o propósito de glorificarem a Deus. Você é colocado como representante de Jesus aqui na terra, um discípulo que, como Jesus, trabalha enquanto é dia. Jesus esteve fisicamente na terra por um curto período de tempo, assim também você está de passagem, como um peregrino neste mundo. A sua pátria é celestial, mas agora, enquanto é dia, enquanto você está aqui, brilhe a tua luz diante das pessoas, e que isso possa glorificar a Deus. Mas existe uma advertência. É requerido da parte de Deus que você seja aprovado, que as suas obras sejam aprovadas, para que o padrão mostrado seja aquele
que foi estabelecido por Jesus. Em Lucas 11:35 diz: repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Como está a luz em teu coração? É importante saber. Eu também perguntei no começo assim: quais os efeitos da ausência e da presença da luz? Ora, é na ausência da luz que a humanidade caminha para o abismo, onde há densas trevas perpetuamente, com bônus de dores, lágrimas, gemidos e tormentos continuamente. Mas a luz revela o caminho que livra o pecador da condenação. Aquele que a recebe é conduzido para o lugar onde a luz de Deus faz com que o sol fique com vergonha. E com bônus de alegrias, paz, galardões, plena adoração e coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem sequer imaginamos. Como está a luz em teu coração? Eu e você somos luzeiros no mundo. Você consegue enxergar a importância disso? A luz que emana de você pode conduzir um pecador ao arrependimento, ou não. Pessoas caminharão para as prisões eternas ou enxergarão o caminho para o céu. Os testemunhos da sua vida, manifestados pela luz, devem impactar então a vida das pessoas à sua volta. Diz sobre o embaixador que ele é o mais elevado representante diplomático em outra nação. Somos os representantes do reino de Deus, colocados como a mais elevada referência neste mundo, como os luzeiros em nossa geração, embaixadores de Cristo. Lembra lá em Filipenses, que nós já vimos outro, que Jesus estabelece o padrão de obediência e humildade a ser vivido? Tende em vós o mesmo sentimento. Como está a luz em teu coração? A palavra nos conta sobre um testemunho impressionante pronunciado pelo próprio Deus. Nós não vamos falar, detalhar sobre o contexto, né, desta passagem, mas ainda assim gostaria de usá-lo como com todo o cuidado, sim, para nos ajudar então sobre aquilo que nós vamos falar. E o texto está em Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel, capítulo 14. Está aí no Antigo Testamento, é facinho de achar. Ezequiel capítulo 14, versículo 13 a 14. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento de pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Eu gostaria de falar um pouco sobre o testemunho de Deus sobre esses 3 servos, Noé, Daniel e Jó. E por que não dizer esses 3 luzeiros que viveram neste mundo? Vamos seguir a ordem que o versículo nos propõe aqui. Noé testificou da sua fé e brilhou no meio da sua família, dos seus vizinhos, do povo da sua geração, que estavam carregados de violência e corrupção. Daniel testificou da sua fé e brilhou entre o seu povo e numa terra estranha, como embaixador, e ainda que tenha sido levado cativo, e esteve entre os nobres no palácio. Lembra? Daniel decidiu firmemente no coração não se contaminar com as iguarias do rei.
Jó testificou da sua fé e brilhou entre sua família e seus supostos amigos. Ele foi peneirado, sacudido, tocado pelo inimigo, mas aprovado por Deus. Foram luzeiros em um mundo corrompido e pervertido. A luz deles resplandecia e testemunhava de um Deus em meio às trevas. Brilhava a luz da vida. Acharam graça aos olhos de Deus. Não mudaram o coração por causa das circunstâncias e das oportunidades. Veja, às vezes nós não mudamos o coração só porque as coisas estão ruins, às vezes as coisas estão boas. Não podemos mudar o coração diante de Deus. Mantiveram o testemunho. A integridade deles não estava à venda. Não se envergonharam não se envergonharam de Deus diante das pressões impostas, das ameaças, das zombarias e oposições. Não foram mais um no meio da multidão, mas eles se destacaram. Chamaram a atenção, inclusive, do próprio Deus. Não fizeram como todo mundo estava fazendo. Sabe aquela expressão do mal? Todo mundo faz desse jeito. Mas todo mundo dá uma olhadinha. Mas todo mundo fala de todo mundo. Mas todo mundo se veste, se comporta assim mesmo. Bom, já que todo mundo está indo para o abismo, vamos junto com todo mundo, nivelando então o nosso testemunho com os outros. Vamos nivelar a nossa vida pela maioria. E que grande porcaria! Quando um salvo busca viver conforme os padrões deste mundo, ele nivela a sua vida por baixo. A sua luz será trevas. Qual a vontade de Deus revelada pelas Escrituras a respeito do seu povo? Senão, a que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura de Cristo, lá em Efésios 4:13. E ainda uma advertência que nos orienta em João 5, de 15 a 17. Diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas eu gostaria ainda de destacar, dentre esses três personagens que nós vemos agora, a história de Noé. Por entender que a mensagem desse personagem nos fala muito claramente de um tempo muito característico, muito parecido com os nossos dias, no qual o próprio Senhor Jesus disse, e nos fala assim, lá em Mateus 24, 37, como foi nos dias de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem. Se queremos saber como serão os dias em relação à vinda do Senhor Jesus, devemos conhecer um pouco como foi nos dias de Noé. E vejamos alguns textos. Eu vou só destacar alguns. Gênesis 6:9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época, ele andava com Deus. 6:12. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. 6:8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. 7:1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. A história de Noé traz um divisor de águas na linha no tempo. Aliás, águas foi o que não faltou na sua época. Como pensar em Noé sem pensar no dilúvio, na arca, nos animais, no juízo e na misericórdia de Deus? Quando Noé completou 500 anos, meia idade, recebeu o chamado de Deus para a construção da arca. 500 anos
no meio de uma geração corrupta e perversa. E esse cidadão do céu, até aquele momento, diz a palavra, que ele se manteve justo e íntegro. Quanto tempo que a gente aguenta aqui? 500 anos. Ele andava com Deus. Diz que ele foi o pregador da justiça de Deus. Para as pessoas da sua geração, sua mensagem não passava de loucura, absurdo. Por isso ninguém deu crédito. Muito parecido com os nossos dias, não? Noé não salvou somente a sua vida, mas também a da sua família. Toda a sua família foi salva. Jesus disse que a vinda dele seria como nos dias de Noé. Meu querido, minha querida, se darão crédito à sua pregação, eu não sei. Mas eu sei que você deve permanecer íntegro no meio de uma geração perversa e corrupta. Por mais que falem que é loucura, seu testemunho deve permanecer inalterado. Você é a luz no meio das trevas. E entenda que isso não é fruto do seu esforço, já que você não tem luz própria, mas recebe a que vem do Espírito Santo, a fim de que o seu testemunho resplandeça. Você é o representante de Jesus aqui na terra. Andai como filho da luz. Lemos lá no começo: fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O que significam as palavras murmurações e contendas? Murmuração: dizer mal de alguém, conversar difamando, praguejar contra, maledicência. E contendas: lutas, brigas, discussões, disputas, rivalidades. As nossas obras serão manifestas pela luz e não poderão ser realizadas com murmurações e contendas, pois as obras contaminadas com essas atitudes manifestam as trevas. Ao invés disso, a orientação é para que sejamos irrepreensíveis e sinceros, como filhos sem culpa diante de Deus. Em que lugar? No meio de uma geração pervertida e corrupta. Onde mesmo? No meio. Por quê? Porque é onde mais precisa. A luz colocada no lugar certo. Ao invés de eu perguntar a você agora como está a luz em seu coração, eu pergunto como as pessoas te veem. Qual a mensagem que você apresenta com as suas ações? O que elas enxergam em você? A sua vida testifica da luz? Qual o impacto do seu testemunho sobre elas? O salmista faz uma relação interessante da luz com o medo. Lá no Salmo 27, 3, de 1 a 3, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. E ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. E lá no verso
14 ele encerra: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Talvez como uma criança, ela demonstre medo diante da escuridão. Os grandões não, né? Só as crianças. As pessoas deste mundo, mesmo sem perceber, vivem um medo consequente da escuridão espiritual. O diabo impõe este medo opressivo nas pessoas. O inimigo não fica confortável com a luz, pois ela revela suas obras. Ele prefere as sombras, pois assim consegue ocultar as suas mentiras e manter as pessoas cegas, já que só conseguimos enxergar por causa da luz. Eu gostaria de ler um texto agora, que foi adaptado e extraído do livro Deus Chegou Mais Perto, de Max Lucado, que chama Luz no Depósito. Dá uma pergunta, né? Luz no... Outro dia aconteceu uma coisa interessante. Uma tempestade elétrica provocou um blackout em nossa vizinhança. Quando as luzes se apagaram, fui tateando pela escuridão até o armário que serve de depósito e onde guardo as velas para as noites como esta. Procurei na prateleira onde as velas deveriam se encontrar, e ali se achavam elas, derretidas em vários graus por missões anteriores. Peguei o fósforo e acendi as 4. Como as velas iluminaram o armário, o que fora um véu de escuridão subitamente cintilou com uma luz suave e dourada. Como é bom ter luz, eu disse em voz alta. E depois falei com as velas: vocês já fizeram um bom trabalho aqui neste depósito. Esperem só até chegarem onde realmente são necessárias. Eu me senti um tolo conversando com as velas. Estava me virando para sair com uma vela grande na mão quando ouvi uma voz: espere, fique parado aí. Eu parei. Alguém está aqui? Depois relaxei. Deve ser Denalai brincando comigo porque estava conversando com as velas. Espere, lá estava a voz outra vez. Quem disse isso? Fui eu, sou uma vela. Não me tire daqui. Não me leve para fora deste lugar. O que está querendo dizer? Tenho que tirá-la. Você é uma vela. O seu trabalho é dar luz. Está escuro lá fora. As pessoas estão tropeçando e batendo a cabeça nas paredes. Você precisa sair e iluminar o lugar. Mas você não pode me levar. Não estou pronta. Preciso de mais preparação. Decidi que preciso pesquisar esse negócio de dar luz, para não sair aí fazer uma porção de erros. Estou no meio de uma grande série de fitas sobre a fabricação dos pavios. Então resolvi pegar a outra vela que estava na prateleira. Nós também não vamos. Era uma conspiração. Olhei para as outras 3 velas e já passava do estágio de me sentir meio sem jeito por estar conversando com elas. Começava a zangar-me. Vocês são velas e seu trabalho é iluminar os lugares escuros. Bem, isso pode ser o que você pensa, disse uma delas. Estou ocupada sim. Estou meditando sobre a importância da luz. E é um fato bem esclarecedor.
Decidi argumentar então com elas. Ouçam, aprecio o que estão fazendo. Concordo com as necessidades que têm de estudar e pesquisar. Mas, por favor, vocês estiveram aqui durante semanas, não tiveram tempo de colocar o pavio no lugar, e vocês outras duas vão ficar aqui também? Estou esperando definir a minha vida. Não tenho estabilidade suficiente. Acho que poderia chamar-me de cabeça quente. A outra então disse: eu até gostaria de ajudar, mas iluminar a escuridão não é o meu dom. Eu sou cantora. Canto para as outras velas a fim de encorajá-las a brilharem mais. Sem pedir permissão, as velas começaram a cantar, enchendo o som daquele lugar, e eu não conseguia mais argumentar com elas. Então, coloquei a vela na prateleira, considerando o absurdo de tudo aquilo. 4 velas, perfeitamente saudáveis, cantando uma para a outra, mas recusando-se a sair do depósito. Apaguei as velas, pus as mãos no bolso e voltei no escuro. Depois dei um encontrão com minha esposa. Onde estão as velas? Ela perguntou. Elas não querem trabalhar. Onde você comprou dessas velas? São as velas da igreja. Lembra daquela igreja que fechou do outro lado da cidade? Eu as comprei ali. Então eu compreendi. Sem a luz, as pessoas permanecem sem enxergar. E é exatamente por este motivo que a igreja do Deus vivo é chamada para testemunhar da luz e banir todo medo, pois a alma daquele que crê no Senhor está segura. Mas ela precisa sair do depósito. A luz tem que ser colocada no lugar certo. Não deixe a chama apagar em seu coração. Você precisa conversar com Deus agora sobre esse assunto? Você está precisando de ajuda? Não há vergonha alguma reconhecer, muito pelo contrário. Acho interessante nós orarmos agora mesmo e resolvermos talvez algumas coisas. A nossa geração conta com a sua vida. Você é convidado a confessar a sua fraqueza diante de Deus, porque Ele tem poder para te fortalecer. E se for preciso se arrepender de algo, por que não faz isso agora? Deus pode te renovar, te ajudar a mudar de atitude. Você precisa se posicionar diante da verdade que você ouviu hoje. E junto com você está aquele que te capacita a entregar todas as suas cargas e preocupações, para que a sua vida esteja livre e desembaraçada para testemunhar. Precisamos ser como velas que saem do depósito para ir aonde mais precisa. Você precisa assumir hoje que você é chamado para ser como luzeiro neste mundo. E que isso implica em responsabilidade para com o reino de Deus. Você precisa ser como a cidade edificada sobre o monte, à vista de todos. Testemunho para os de fora. E como a candeia colocada no alto dentro da casa que ilumina todos, testemunho para os de dentro. Você é ajudado por Deus em todas as necessidades por meio do seu Espírito Santo. Então, o que você precisa fazer para brilhar a luz de Cristo, se não se render a Ele? Permitir que Ele prevaleça em sua vida. Não deixe essa decisão para depois. O depois não existe ainda. É muito arriscado.
Agora é a hora de acertar as coisas. Aproveitar enquanto é dia, porque a noite virá. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Feche os teus olhos. Há um chamado de Deus para a igreja que rompe as barreiras das quatro paredes, a igreja que brilha aonde ela precisa brilhar, a igreja que vai aonde há trevas, como diz a palavra, no meio de uma geração pervertida e corrupta. A igreja é chamada a ser luz aonde há trevas. As trevas agem, as sombras agem, mas quando a luz do Senhor se manifesta, as sombras fogem. Não permanece, porque é a luz do Senhor, é a luz da presença de Deus, não é a sua luz, mas a luz que vem do Espírito Santo sobre a tua vida. É a presença do Deus vivo em sua vida. Você precisa permanecer ligado no Senhor. Mais do azeite do Senhor, para que essa candeia não apague. Mais da presença do Espírito Santo, para que essa luz não apague. A noite virá, mas ainda é dia. E nós somos convocados a trabalhar, a servir enquanto é dia. Não deixe a tua chama apagar. Você apresenta a tua vida agora diante do altar do Senhor. Você olha agora para o teu coração e tenta perceber como anda a luz em teu coração, como anda a chama em teu coração. Se ela arde pela presença do Senhor, ou se você anda meio indiferente às trevas que estão à sua volta. Há um chamado de Deus para a sua vida, para você brilhar como astros, como estrelas, como luzes resplandecentes, como luzeiros neste mundo. Você é chamado para testemunhar, mas para isso você precisa se posicionar, entender esse chamado de Deus para a sua vida. Ok?
Mas como saber o quanto é o suficiente? Não dá para arriscar. Busque mais a presença do Senhor. Não deixe a chama apagar no teu coração. A sua geração conta com a sua vida. Deus conta com a sua vida. Você é chamado, então, para ser essa luz no meio dessa geração. Noé foi um homem que andava com Deus e dava testemunho no meio da sua geração. Você está nessa geração agora. Pessoas foram responsáveis, foram comprometidas com o Senhor, fizeram com que as palavras chegassem até você. Você hoje é responsável e deve se comprometer a fazer com que essa palavra chegue na sua geração. Você não nasceu simplesmente para usar o tempo aqui na terra. Ao chamar o Senhor para a tua vida, Jesus disse: eu fiz as obras do meu Pai, eu os envio a fazer as obras. Eu os envio. Mas Ele não nos mandou sozinhos. Ele soprou sobre nós o seu Espírito. E você tem o Espírito de Deus sobre a tua vida. Vamos ao Deus
Faça, Senhor Deus, resplandecer sobre nós a tua luz. Faça, Senhor Deus, brilhar sobre nós a luz da tua presença, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Edson. Convido a amada igreja para ficar de pé, a gente encerrar o nosso culto. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por esse alimento. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por nos trazer essa palavra e edificar a cada um de nós, a cada coração aqui esta noite, ó Pai. Te peço, Senhor, ricas bênçãos do Senhor sobre cada um aqui presente, sobre aqueles que estão nos assistindo, que estão nos seus lares. Deus abençoa, cura, restaura, Pai, em nome de Jesus. E que essa seja um início de semana, debaixo da bênção e da graça do Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Vão todos na paz do Senhor.